Bom dia, senhor Benedito. Bom dia. Eu peço agora licença para tirar a máscara. Licença concedida. E eu queria aqui te deixar à vontade para fazer uso aí da tribuna, desejar as boas-vindas e dizer que é um prazer recebê-lo em nossa casa. Pronto. Caros alunos, alunas, senhores e senhoras vereadoras da atual legislatura de Morada Nova. Em nome da comunidade egidiana, eu saúdo a cada um aqui presente e externo os votos de sucesso para esta manhã de trabalhos, em nome da diretora Silvia Helena Claudino Brandão, mulher, professora, negra, diretora da Escola Egídia Cavalcante Chagas, a pioneira das estaduais de Morada Nova. O tempo já está marcando. Vou aproveitar, eu organizei enquanto professor, um texto nos moldes daquilo que nós utilizamos em sala de aula. Vou aproveitar agora para emprestar minha voz, do meu lugar de fala, aos meus irmãos nascidos no continente africano, escravizados nesta terra. E começo com um poema, Castro Alves, um trechinho. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. No dia da bandeira, eu não poderia deixar de fazer homenagem à bandeira, utilizando este trecho de Navio Negreiro, para começar a nossa fala sobre essas questões, como eu havia protocolado, junto à casa, sobre a situação do negro no nosso país. Há um racismo estrutural alimentando formas de discriminação em desfavor da população negra escravizada, desde o continente africano e também a população autóctone, formada pelos povos indígenas do Brasil. Apesar da maior parcela de brasileiros ser negra, a cor branca predomina entre nossos políticos eleitos, herdeiros de velhas elites e oligarquias. Gente que poderia intervir com método e regularidade em favor de inúmeros direitos negados ao longo dos séculos aos descendentes dos escravizados. Em 18 de maio de 2020, a morte de João Pedro, 14 anos, vítima de uma bala perdida durante a ação policial no Rio de Janeiro, comprova que o negro das regiões mais periféricas possui mais chance de morrer pela fatalidade de estar no lugar errado e na hora errada. O caso de George Floyd, em 25 de maio de 2020, morto quando o ex-policial branco Derek Chauvin usou o joelho para sufocar o seu pescoço, a despeito de seu pedido: eu não consigo respirar. Explicita que os agentes do Estado ainda carecem de humanidade no trato direcionado especialmente aos negros. A morte do menino Miguel Otávio, 5 anos de idade, enquanto sua mãe, Mirtes Renata, passeava com o cachorro da patroa, Sari Corte Real, casada com o então prefeito de Tamandaré, Pernambuco, é prova contundente que as condições de pobreza e servidão colocam os negros em situação de perigo, com maior frequência, mesmo estando em áreas nobres das metrópoles. O assassinato em 19 de novembro de 2020 de João Alberto, 40 anos, numa unidade do Carrefour de Porto Alegre,
indica que o exercício da força letal não é exceção, é regra. Levando-se em conta o fato de o Brasil ser o último país da América do Sul a libertar os escravizados, mais oficialmente que de fato, não provoca estranhamento que uma autoridade seja capaz de questionar o valor de um profissional formado com o auxílio da lei de cotas. O país que viu a Lei Áurea assinada em 13 de maio de 1888, é o mesmo que permitiu o tráfico interprovincial e intraprovincial de escravos, inclusive nas terras do Divino Espírito Santo, como podemos comprovar mediante publicações já consolidadas e disponíveis, até mesmo na biblioteca das nossas escolas. A terra que enriqueceu, esta terra de Veracruz, que enriqueceu as elites de Lisboa, e que ainda permite o genocídio de comunidades indígenas, para que o garimpo e a devastação das terras amazônicas continuem nos tempos atuais, é a mesma que incentivou a vinda de imigrantes europeus como força de trabalho, substitutiva dos negros alforriados e libertos, ato que configurou, inegavelmente, o projeto de branqueamento brasileiro. No esforço para atuar como um ícone das liberdades, apesar desse esforço, tanto o Império como a República Brasileira, ambos abandonaram os negros libertos à própria sorte. Prova disso é que, sem recursos financeiros ou possibilidade de escolarização, não é estranho que as favelas, periferias e comunidades rurais abriguem vastos contingentes dos descendentes dos escravizados durante o período das grandes navegações. São lugares onde a presença do aparelho estatal é nula ou resumida a policiamento repressivo e ostensivo. No Brasil do mito da democracia racial, as formas de preconceito continuam se atualizando, agora sustentadas por conceitos oportunistas de meritocracia ou de que cada um é a medida e a chave do próprio sucesso e da própria ascensão social. Isso sem levar em conta a dificuldade histórica no acesso à terra e água de forma democrática. Isso sem levar em conta os princípios excludentes de uma ideologia liberal, capitalista e de mercado, onde a lógica do consumo reina. Todos podem ser vítimas de infortúnios, mas é o negro que mais sofre com a insuficiência de políticas públicas ou de um exercício de revisão histórica das condições desiguais que marcaram a relação entre brancos, negros e indígenas. Vale destacar que o edital, publicado em 6 de outubro de 2021, do mais recente concurso público da Prefeitura de Morada Nova, não apresenta vagas reservadas para negros. Outro exemplo é o batismo de logradouros, com nomes de proprietários ou traficantes de escravos, que fizeram suas fortunas com o comércio de corpos e esperanças, ou que governaram ditatorialmente. O chicote do racismo contemporâneo é maquiado como um canto de sereia. Igualmente, a senzala dos novos tempos é o subemprego, o trabalho avulso, o desemprego e o dilema exposto na frase de uma aluna da escola Egídia, que disse, referindo-se ao emprego que tinha: é melhor qualquer coisa do que nada. Muito mais importante do que se definir como antirracista é lutar contra o racismo, manifesto em cada uma das estruturas das relações sociais. Disso depende a possibilidade de uma outra vida para a multidão de negros que tenta sobreviver como entregadores de mercantil, serventes da construção civil ou domésticas, muitas delas em terras estrangeiras. Perante uma tarefa tão agigantada, a sociedade civil, as instituições sociais, os governos eleitos e a iniciativa privada precisam revisar posicionamentos racistas que mancham o exercício da fraternidade. Aí eu trago um trechinho de uma música dos Racionais MC.
Racistas, otários, nos deixem em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a indiferença por gente carente que se tem, e eles veem, por toda a autoridade, o preconceito eterno, e de repente o nosso espaço se transforma num verdadeiro inferno, e reclamar direitos de que forma, se somos meros cidadãos, e eles o sistema. E a nossa desinformação é o maior problema. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas, otários, nos deixem em paz. Mudanças sociais é algo que rima com resistência. Não é cabível que a população negra continue em posições subalternas, como no caso da comunidade do acampamento Zé Maria do Tomé, sempre em desvantagem perante os latifundiários do agronegócio. Aí eu trago um dado, que não é meu, é da Agência Brasil. Os casos de homicídio de pessoas negras, pretas e pardas aumentaram 11,5% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência de 2020. Para cada pessoa não negra assassinada em 2018, 2,7 negros foram mortos, mais do que o dobro. Estes últimos representando 75% das vítimas. Não é aceitável o extermínio da população negra, que se manifesta na condição de Pilatos lavando as mãos. E isso acontece quando o Estado assume ou defende o aumento de presídios por si só. A compra de equipamentos ultratecnológicos para incrementar a letalidade das forças policiais em áreas carentes de saúde, educação e emprego, por exemplo. Outro dado, jornal Valor Econômico, da Elite. A taxa de desocupação da população parda ou preta é historicamente maior do que a de brancos. Chegou a um recorde no segundo trimestre. A diferença de 71% entre as duas taxas, de abril a junho, os 3 meses mais intensos da pandemia da Covid-19, ano passado, é a maior da série histórica. A taxa de desocupação da população de cor parda foi 48% maior do que a da população branca. É fato. É o Valor Econômico que diz. Não é o Benedito. Não é aceitável os ataques à ciência e à educação que contribuem para a consolidação do racismo estrutural, social, cultural e econômico, ao mesmo tempo em que brutaliza a população e organiza discursos responsáveis por ataques às políticas afirmativas, as chamadas cotas sociais. Por força de lei, leis promulgadas no período 2003 e 2008, no governo que sofreu o golpe, de 2016, foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, amanhã, 20 de novembro, em memória da morte e das lutas de Zumbi dos Palmares, quilombo ali de Alagoas. Também foi tornado, por força de lei, obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica. Agora, tão somente o aspecto festivo de uma celebração não pode mudar os fundamentos da sociedade brasileira. É a partir de cada um dos mais de 5 mil municípios que as mudanças devem ser constituídas para repensar a condição negra frente à opressão racista da sociedade. É necessária uma pedagogia da resistência, algo urgente. Os dados seguem apontando a desigualdade. O desemprego é maior entre os pretos e pardos que entre os brancos. O trabalho infantil maior entre pardos e pretos do que entre brancos. E eu não sei isso de teoria, eu sei de prática, porque eu vejo meus alunos chegando cansados, porque passam o dia trabalhando na única forma de emprego que existe, que é o comércio carregando saco de farinha na cabeça. E a desculpa é, não quiseram estudar, não deram para a gente. Falei e quero aqui fazer a leitura de algumas sugestões para ajudar essa população, que historicamente, como é que diz a história? Dentro das 4 linhas da Constituição, vem sofrendo racismo. A taxa de analfabetismo é 11% entre pretos
e pardos, e 5% entre os brancos. Até os 14 anos, que é o período que a educação básica, ensino fundamental termina, mais ou menos, as taxas de frequência escolar têm pequenas variações. Mas a partir dos 15 anos, que é o público que eu trouxe para cá, que é o ensino médio, as diferenças ficam maiores. Enquanto entre os brancos é 70% dos adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio, entre os pretos e os pardos, esse número cai para 55%. No terceiro ano do ensino médio, que é a turma que vai ano que vem, meu terceirão 2022, no terceiro ano, no final da educação básica, a diferença aumenta. 38% dos brancos, 21% dos pardos e apenas 20% dos pretos têm aprendizado adequado em português. Em matemática, esse número cai para 5% dos pardos e 4% dos negros. Nós temos dados consolidados para provar isso. E esse texto que eu acabei de ler agora sobre as porcentagens não é meu. É uma agência do governo, Agência Brasil. É público. A título de sugestão, eu ainda tenho quantos minutos, senhor presidente? 2? Pronto. A título de sugestão, nós, e quero aqui fazer publicamente meus agradecimentos à doutora Sângela, que me ajudou a pensar este momento, e a cada um dos professores e professoras e alunos e alunas que estão aqui nos acompanhando. Entraram comigo nesta casa professor Alex, professor Batista, professor Newton, professora Sângela, professora Rubenita. Negros que estão aqui graças à educação, formando gente. Hoje eu tenho o gosto de dizer que meu ex-aluno, professor James, trabalha do meu lado, está caminhando para fazer o doutorado. Um ex-aluno que saiu da educação básica e está alcançando o doutorado. Vila Neuda, companheira ali, sabe disso. Sugestões para práticas antirracistas. Nós pedimos, nós clamamos, dentre as mais de 600 mil vítimas do negacionismo que impediu a vacinação em massa da nossa população, a maior parte é de pretos e pardos negros, não é o pardo branco. Em homenagem a essas vítimas que não estão aqui, em homenagem a estas jovens meninas, estes jovens meninos que estão aí e sonham grande, nós estamos aqui pleiteando, a título de sugestão, que o Parlamento de Morada Nova possa, alterar o nome de logradouros ou prédios públicos que homenageiam escravistas. A escola Capitão José Raimundo Evangelista leva o nome de uma pessoa que negociava escravos. Pedimos a alteração de logradouros que levam o nome de ditadores. Presidente Garrastazu Zumedes, a rua do meu pai. Não é cabível em século XXI, no século XXI, que nós ainda possamos ser tributários, honrar a memória de quem não construiu a democracia da nossa sociedade e a fraternidade entre os povos. A Avenida Presidente Geisel é outro exemplo, é outra solicitação que pedimos. Substituam o nome dos escravagistas que estão estampando logradouros e prédios públicos. 2. Pedimos, solicitamos, clamamos para que possamos incrementar uma política de tolerância zero ao racismo. Não sou eu que fui impedido de consumir na loja Zara do shopping de Fortaleza. Foi uma delegada de polícia que sofreu na pele o que significa racismo. Coisa que algumas autoridades diminuem chamando de mimimi. Clamamos, a título de sugestão, que possamos planejar
uma estrutura para capacitar efetiva e continuamente os agentes públicos, segundo parâmetros antirracistas. 4. Abrir editais e seleções focados em grupos e coletivos negros. Nós tivemos quase 500 anos de escravidão oficial e estamos apenas com 133 anos de Lei Áurea assinada. Lembrando que o tráfico interprovincial aconteceu até bem depois da assinatura da Lei Áurea. 5. Criar de forma permanente fórum, gabinete ou comissão temática para dialogar com agentes públicos e da sociedade civil, representantes dos 3 poderes e iniciativa privada, a fim de que haja a promoção de ações em favor da população negra. Não entendo porque nós não temos uma semana da cultura negra a nível de município, como acontece a nível de Escola Egídia Cavalcante Chagas. Estamos caminhando para o nosso centenário, a única escola que nós poderemos ver completar 100 anos. É a Escola Egídia, a nível de estado. E nós estamos consolidando o nosso projeto em defesa da justiça social e da educação pública, gratuita e de qualidade, ideológica, sim. 6. Clamamos, a título de sugestão, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, adotar políticas públicas afirmativas para a igualdade étnico-racial, como cotas para negros e pardos negros nos editais de concurso público ou de seleções do município. Aplicar a Lei 11.645 de 2008, com atos como a instalação em cada unidade escolar, a nível de município, por exemplo, dos núcleos de estudo afro-brasileiros e indígenas, para que a gente não seja impedido de fazer a lavagem da calçada da Escola Egídia, numa alegoria da lavagem das baianas, para que nós não sejamos impedidos, porque a cultura cristã ocidental execra o ato. 8. Criar uma lei municipal para crimes de discriminação racial e racismo, aos moldes da Lei Maria da Penha, sobre a violência contra a mulher. 9. Tornar o 20 de novembro feriado municipal. Se não quiser o dia 20 de novembro, pode ser o dia do falecimento do seu Egídio da Valentina. 10. Trazer as instituições públicas, secretarias e autarquias, para dentro das escolas, numa espécie de busca ativa, ou câmara itinerante, para a superação do racismo estrutural que se alimenta da gravidez das nossas adolescentes, gravidez não planejada, o racismo estrutural que se alimenta do desemprego e força o aluno a trabalhar no que aparecer para poder consumir itens de necessidade básica. São essas as nossas solicitações. Agradeço muito grandemente ao presidente Marquinho, obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, aos senhores e às senhoras. E tem um aluno nosso que está com uma camisa com a mensagem. Eu queria que ele pudesse ficar de pé ali. Pronto. Black Lives Matter. Mais do que palavras, precisamos de gestos. Vidas negras importam, sim. E precisamos combater o racismo, sim. E não estamos com mimimi. Eu tive a oportunidade de estudar, mas milhões do meu povo não tiveram essa oportunidade. Vamos empretecer o nosso parlamento, que já tem uma significativa representatividade feminina, mas falta a representatividade negra aqui. Egidianos e egidianas, senhor presidente, muito obrigado. A luta continua. Queria pedir para Vossa Senhoria aguardar.
pedir para Vossa Senhoria aguardar aí na nossa tribuna. Queria inicialmente te parabenizar pela atitude e a decisão tomada de solicitar esta tribuna, de vir a esta casa. Como eu falei no início, é um prazer recebê-lo aqui, principalmente para tratar de um tema tão pertinente, um tema tão relevante, um tema que deve ser todos os dias debatido e discutido em meio à sociedade. Por mais evoluída que a sociedade esteja, nós ainda lidamos todos os dias com casos de racismo, com casos extremos em que nós não podemos, independente da cor de cada um, admitir. Digo que quase todas as suas solicitações e reivindicações são pertinentes. Eu peço aqui que deixe essa relação conosco, para que a gente possa debater com todos os vereadores. Algumas, a gente vê uma viabilidade muito fácil, que é a questão de mudança de logradouros, de praça. O vereador Marquinho tem sempre dito que nós sim deveríamos trazer nomes de moradores-novenses, de pessoas que fizeram e prestaram bons serviços a esta terra, aos logradores, e tirando essas pessoas que nunca contribuíram com o nosso município. Quando se fala aqui em criar um projeto de lei onde criminalize, aí já foge a alçada da nossa casa, a gente pode fazer até um manifesto ao Congresso Nacional nesse sentido, mas que a gente fica limitado a isso, pois nós não temos legalidade para legislar sobre isso. Mas eu parabenizo aqui e digo a você novamente que deixe aqui conosco, para que a gente possa distribuir para os vereadores todas as suas proposições e a gente possa debater e com muita atenção a gente possa estar encaminhando algumas dessas solicitações. Eu queria aqui abrir as inscrições para os vereadores, vereadora Gleide, vereador Marquinho, mais alguém, vereador Elisbão. Eu vou aqui iniciar então, acredito que quase todos vão falar, eu vou iniciar aqui pela vereadora Gleide, que solicitou, e a gente vai dando a volta, termina aqui com o nosso vice-presidente. Vereadora Gleide. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos que fazem a Escola Egídio Cavalcante Chagas, a pioneira, como diz o professor Benedito. Saudar aqui de forma toda especial os alunos do segundo ano A, B e C, aos professores aqui presentes. Queria saudar todos aqui em nome da professora Sângela, que inclusive foi minha professora da faculdade, professor João Batista, que foi meu contemporâneo na época de SEBSIGEC, né? Então, todos os professores, em nome dos dois, eu queria saudá-lo de forma toda especial. Professor Benedito, você sabe da minha admiração pelo profissional, pelo ser humano. Nós já tivemos alguns momentos de conversa, e cada dia que passa, que eu lhe conheço melhor, mais eu lhe admiro, né? Inclusive, a sua fala, ela vem com uma carga de emoção muito forte, que inclusive me tocou. Por alguns momentos, meus olhos chegaram a lacrimejar, porque você fez um apanhado histórico muito bonito e trouxe para o contexto atual, né? E assim, a gente vive numa sociedade moderna, realmente, mas a gente vive numa sociedade, infelizmente, disfarçada, onde as pessoas estão com preconceito enraizado, muitas delas têm máscaras, mas que nos momentos oportunos elas deixam as máscaras caírem. E nesse momento em que a gente vive, que o nosso país está vivendo, deu para sentir como o nosso povo ainda é preconceituoso, certo? E eu queria aqui fazer um relato, professor. Anotei algumas questões que eu queria, de forma bem calorosa, dizer que todas as 10 demandas que o senhor trouxe para essa casa, eu anotei. Porque, quando eu estive candidata, eu me propus, como candidata, defender a questão do combate ao preconceito racial. Eu usei muito isso como bandeira de campanha. Inclusive, o senhor participou de uma live comigo. E, assim, eu, como mãe, que sou hoje de uma criança de 6 anos, a minha filha, ela é negra. E digo isso com muito orgulho, sem nenhum constrangimento. O constrangimento que, muitas vezes, eu já passei. Quando eu entrei em algumas lojas com a minha filha, né, que é tudo na minha vida, que algumas pessoas olharam para mim,
olharam para ela e perguntavam, é sua? Por conta da cor da pele dela, né? Então, assim, se a minha filha, que tem uma mãe branca, que defende com unhas e dentes, passou por isso, eu imagino vocês que não tem quem proteja. Então, assim, a cada negro desse país, a cada negro morandonovense, sintam orgulho de ser quem são. E nunca baixe a cabeça, resistência sempre. Resistência sempre. A gente quer, sim, um país melhor. E um país melhor só vai ser possível quando os direitos individuais forem respeitados. Sem questões religiosas, sem questões sexuais e questão racial. Então, assim, a você todo a meu carinho. E, assim, esse país que tem uma dívida secular com esse povo, né? Como o senhor falou, essa Câmara precisa, sim, de uma representatividade negra. Inclusive, os partidos são obrigados a ter 30% de mulheres. Está na hora dos partidos políticos incentivarem mulheres e homens negros a também serem candidatos e ter sua fala no parlamento brasileiro. E, no mais, é dizer que as suas demandas são pertinentes. Deixo aqui um abraço, parabenizo por esse projeto gigantesco que visa, sim, a diminuição dessa desigualdade. E, assim, como você colocou, muito bem, os números que você trouxe aqui revelam a disparidade entre realmente negros e brancos. Não precisa ir muito longe, não. Os números que você trouxe aqui são gritantes. Então, assim, parabéns por você ser um negro que conseguiu, com esforço próprio, se destacar. Inclusive, parabenizo todos os negros que, com muita luta, com muita força, conseguiram. Então, assim, a todos que fazem a Escola Egídia, a todos vocês, o meu abraço e desejo de sucesso, que continue nessa linha para que a gente possa ter um país melhor para todos. Um abraço. Vereador Cláudio Maroca. Bom dia a todos. Saudar o professor Benedito, grande homem, grande educador, grande defensor das causas sociais. Em seu nome, saudar todos os funcionários da Escola Egídia, a direção da escola, a todos os professores, a todos os alunos aqui presentes, e leva a nossa mensagem de abraço a todos os alunos que não puderam comparecer hoje, que também estão nesse projeto. E eu tenho muita honra de falar da Escola Egídia, porque, graças a Deus, se eu sou o homem que eu sou hoje, se eu sou o pai que eu sou hoje, se eu sou o ser humano que eu sou hoje, eu devo muito àquela instituição, porque eu fui aluno dela. E lá é uma formadora de grandes homens e de mulheres do nosso município. E você, jovem, que está nos assistindo, também vai ser o futuro da nossa terra. Independente das atividades sociais que vocês escolherem, da disciplina que vocês escolherem, mas aqui está o futuro da nossa terra. E queria, professor, dizer de antemão, parabéns pelo esclarecimento. Estamos aqui à luta, à disposição, para a gente lutar junto contra esse terrível preconceito, essa terrível discriminação que as pessoas fazem com as pessoas negras. Isso é triste. Isso é triste. Eles fogem dos princípios bíblicos. A Bíblia diz que um dos mandamentos da lei de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Nem a Jesus eles estão temendo. Você imagina a gente na terra. E nós temos que conscientizar essas pessoas para que tire isso da sua mente e construa uma sociedade melhor para nós sobrevivermos, todos nós que estamos aqui com o futuro dessa nação que virão por aí. Fique com Deus, a todos vocês, um abraço, obrigado. Aqui é a Casa do Povo, quando vocês quiserem vir para cá, pode solicitar, que nós estamos dispostos a colaborar nessa grande luta contra o racismo, que tenho certeza que a união faz a força e nós vamos conseguir isso nessa nossa empreitada. Um abraço a todos, fique com Deus e vamos à luta. Vereador Marcos Viana. Bom dia. Bom dia. Foi? Bom dia a todos. Parabenizar o professor Benedito, que sempre é uma aula muito interessante, inclusive com aplauso dos alunos. A aula deve ser um grande professor, não, é conhecido como um grande professor, essa é a verdade. E eu também fui aluno do Egídia, muitos anos foi, eu estou um pouco velho, mas fui aluno do Egídia, e parabenizo a todos aqui do Egídia também. Os pontos são interessantes e muito bem colocados, desde a história, desde o fundamento
dos acontecimentos, como nos Estados Unidos, no Brasil. Isso coloca muito bem para refletir. E como o presidente já falou, eu tenho sido aqui um defensor, e eu agora, presidente, não vou prometer, nós vamos fazer. Próximo ano nós vamos tirar aqui uma comissão, que eu já venho batalhando isso há muito tempo, inclusive dei entrada para tirar, se não me falha a memória, Marechal Deodoro, que se Deus aqui em cena, está aí o projeto já. Tirava Juscelino Kubitschek, porque foram homens lá no Brasil, nas suas Minas Gerais, mas aqui, enquanto isso, nós temos aqui tudo fechado com nomes que não nos interessam, falou o Garrasto do Beto, são muitos e muitos, e outras ruas, mas temos aqui uma figura que eu, além de conhecer sua família, fui muito próximo, que é o seu Muliquim. Eu morava ali na Raul Nogueira, ele trabalhava no mercado. Trabalhou anos e anos ali. E como ele tinha muita aproximação com meu pai, eu, desde menino, e o Muliquim, que foi uma figura, como trabalhador, que chegava às 6 horas da manhã, que saía às 6 horas da noite. Você sabe quem é, né? Você se lembra quem é, né? Inclusive ali, irmão do Pachico. Então seria uma maneira da gente até, além de homenagear uma família pobre, mas de honradez, de trabalho, de dignidade, né? Lembrando aqui do Muliquim. E como eu já venho batalhando para isso, a gente mudar tudo isso, porque são muitas, que não tem nada a ver conosco. Por que não homenagear pessoas como Muliquim? Não só pela sua cor da pele, porque ele foi um negro de honra, de respeito da sociedade. Quem conheceu como eu conheci desde menino, morreu trabalhando para sustentar a sua família. Para que dignidade maior do que essa? Então, é um pedido que eu faço, inclusive, a Vossa Excelência, senhor presidente, para a gente formar essa comissão. Nós temos hoje, inclusive, o ProURB, que tem vários que não tem rua. Vamos fazer um levantamento, vamos pedir à secretaria para que, quando a gente fizer os projetos, mande o esboço da lei, que é interessante até para o município, né? E o mais as outras ações que são pedidas aí, que muitas delas não dependem de Câmara, mas depende sim, ao mesmo tempo, da gente chegar a prefeito, porque qualquer que seja o prefeito, A, B, C, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, vamos ter essa cotazinha. Prefeito, vai mandar uma lei para todo mundo aprovar, que seria interessante, porque isso hoje está sendo em termos nacionais. Na faculdade, no concurso, por que não nós nos enquadrarmos através até de uma lei? Certo? Então, parabenizo a todos vocês, na pessoa do professor Benedito, porque representa todos os demais professores, que, como você bem muito colocou, a cor da pele não importa, importa a dignidade com que vocês hoje estão sendo contemplados pelo estudo, pela maneira que estão vivendo hoje, com seus esforços. Mas como também tem aqueles como o Muliquim, que não é pela cor da sua pele, porque não pôde estudar, que também vai desmerecer o nosso respeito e a nossa consideração. Portanto, nesse aspecto aí, eu já digo que com certeza nós iremos. E poderemos ter outras pessoas, como aqui tem o Egídio, que já tem até uma homenagem, e muitos outros que a gente pode contactar para a gente fazer essa justa homenagem. Não só por ser negros, mas por ser cidadãos novanovenses que têm todo o nosso respeito. Parabéns, professor, e que Deus ilumine a todos vocês. Vereadora Nayara. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o professor Benedito, cumprimentar todos os alunos e professores aqui presentes em seu nome. Gostaria de te parabenizar por trazer um tema tão importante e que esse tema ele esteja presente no nosso cotidiano. A gente precisa, sim, encarar a sociedade mais justa, sem preconceito, e te dizer que essa representatividade feminina, como você bem falou, a gente vem ganhando espaço, a gente vem conseguindo, com muita luta, a união das mulheres, para um bem comum de todas as mulheres na sociedade. Então, que vocês não percam as esperanças, que vocês tenham resistência, persistência, lutem por essa causa. E sim, precisamos nos unir, não só mulheres, mas homens também, contra esse preconceito que atinge, que aflige hoje a nossa sociedade brasileira. Então, meus parabéns. Espero que essa casa realmente receba todos os pontos que você colocou, são pontos importantes, e dizer que estamos à disposição, sim, por essa luta, por essa causa. Parabéns, professor. Bom dia. Vereador Lisbão. Meu bom dia a todos. Gostaria de me dirigir aqui especialmente aos
os alunos da Escola Egídia, né, sintam-se à vontade nesta casa. Esta casa é do povo e especialmente de vocês, alunos, e o futuro do Brasil, o futuro do Ceará, o futuro de Morada Nova. Parabenizar aqui o professor Benedito e em nome dele saudar todos os professores, todos os dirigentes da escola. Parabenizar pela grande aula que aí ministrou para todos nós, né, inclusive com dados técnicos, dados retirados de fontes oficiais, e dizer que estamos aqui à disposição, né? Coloco também aqui o meu mandato a esta casa à disposição pela luta contra qualquer forma de discriminação, seja ela racial, homofóbica, religiosa. Temos que mudar esse mau presságio que vem na nossa sociedade. Não podemos continuar com o racismo estrutural que existe dentro de cada um. Então temos que trabalhar e trabalhar com seriedade, né? Que as reivindicações que o professor trouxe a esta casa devemos sim debater, como o Marquinhos aqui falou, mudar esses nomes de ruas, trazer pessoas que realmente contribuíram para o nosso município e não pessoas que não trouxeram nada para cá. E aqui eu queria até citar uma história de um padre amigo meu com apetrechos que denigrem a raça humana, que era preto, pobre, que se formou padre e foi assumir lá no Jati a paróquia, primeira paróquia dele. E lá chegando, foi primeiro para Juazeiro, desceu na praça e lá pegar uma condução para ir para Jati. A primeira que apareceu foi um carro que transportava leite. Ele perguntou se poderia levá-lo até Jati. E o motorista sobe, só pela cor da pele. Ele sozinho na cabine de um F4000 e o rapaz em cima. Ao descer em Jati, a população esperando o padre. Desceu da caminhonete, junto com os tambores de leite. O motorista o procura e disse: por que o senhor não avisou que era padre? Se precisa. Então, nós não podemos nunca julgar um ser humano pela cor, pela roupa ou pelo cheiro. Devemos sempre olhar sempre como ser humano. Fica aí a história que pode servir para todos nós daqui para frente. Obrigado e um bom dia a todos. Vereador Quécio. Bom dia a todos e a todas. Bom dia quem faz, os professores, os alunos, as alunas da Escola Egídio, professor Benedito. Como é triste ainda essa questão de racismo, né, professor? A gente vê constantemente aí em campos de futebol, né? E isso chega também na nossa cidade. O seu relato é muito preciso. A gente fica muito indignado. Essa rua tem de ser mudada urgentemente. Tem de botar em nome de negros valorosos para a nossa cidade, que aqui temos sim. Nós temos muitos negros valorosos aqui na nossa cidade. Então, por que não trocar esses vendedores de negro? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa num país onde nós temos racismo no futebol, temos na política, temos nas escolas. Então isso é triste para a sociedade. Eu quero aqui parabenizar o amigo e dizer que o vereador está aqui à disposição da sua nobre causa. Meu muito obrigado e um bom dia. Vereador Nenê. Bom dia. Alô, Alex. Bom dia a todos, vereador, bom dia a todos presentes, público, todos os alunos. Bom dia, meu amigão aí, parabéns pela sua fala aí. Eu quero aqui apenas dizer para vocês que isso é muito importante, pode contar comigo. E eu sou muito orgulhoso que minha mãe é negra. Minha mãe é negra, eu tenho orgulho de ter a minha mãe negra. Isso aqui que você trouxe para a gente aqui é muito importante. Que pouca gente não sabe, mas minha mãe é negra, a parte de minha mãe, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. E meus parabéns, pode contar comigo, com o que você precisar, meu amigo. Meus parabéns, obrigado a todos. Vereadora Jane. Bom dia a todos.
Quero cumprimentar a todos presentes, em nome do professor Benedito. Desculpe, estou nervosa. Cumprimentar a todos os professores que fazem o Egídio, a todos os alunos. Dizer que essa manhã foi uma manhã muito prazerosa. Eu me sinto honrada de poder ouvi-lo. Em diversas vezes, como a Gleide falou, eu me senti emocionada. E em toda a sua fala, eu pude sentir o quão forte a raiz negra está presente em você. E isso, apesar de ser o que deveria ser o normal, eu entendo que não é tão normal, porque, como uma amiga minha falou, quando você nasce negro, você também já tem que nascer sendo forte. Então, muita gente não consegue ainda se orgulhar de ser negro, porque tem medo de por ser negro. E isso, infelizmente, hoje ainda, apesar de uma sociedade supostamente evoluída, mas também evoluiu-se a maneira de camuflar as coisas. Muita gente aprendeu a camuflar, a burlar. Do jeito que há uma lei, as pessoas aprendem a disfarçar o seu preconceito, a disfarçar a sua forma de desprezar o ser humano, não só pela sua cor, mas pela sua posição social e ideológica. Então, hoje, o que eu quero dizer é que eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui. Me sinto e sou privilegiada. E escutando a sua fala, eu dei uma olhada aqui ao nosso redor, a todas as fotos de todos os vereadores que já passaram por essa casa, e pude constatar a falta de representatividade, a falta de lugar de fala de pessoas negras. Então, pensando nisso e ouvindo atentamente sua fala, eu peço até, senhor presidente, nós já temos uma lei que ela proíbe pessoas que já foram condenadas por violência contra a mulher de serem candidatos e de ocuparem cargos públicos. Então, eu quero sugerir que, baseado nesse dia de hoje, que é tão importante para a nossa cidade, tão importante para o nosso país, para o mundo, que seja criada aqui a nossa lei que proíba pessoas que já foram acusadas e condenadas por racismo e injúrias que ocupem cargos públicos. É o mínimo que a gente pode fazer, e quero parabenizar mais uma vez a todos que estão aqui, agradecer, dizer que um dia eu já estive no lugar que vocês hoje estão ocupando, e o que me fez estar aqui hoje foi não me limitar, não escutar muitas vezes pessoas que diziam que a gente não é capaz, que aquele lugar não é para a gente. Acredite, eu nasci, assim como minha mãe, nós viemos de pessoas pobres do interior. Meu avô é negro, minha família tem, e pessoas do interior, pessoas pobres, e sem sobrenome político, e muitas vezes o que eu escutava era que esse lugar não é para vocês. E o nosso lugar é onde a gente quiser que ele seja, onde a gente batalhar para que ele seja. E é muito difícil você encampar, professor, uma luta, se colocando no lugar, na linha de frente, para defender outras vidas. Então, parabenizo grandemente, me sinto orgulhosa de novo, quero parabenizar a todos e agradecer a vocês. Bom dia e até a próxima oportunidade. Vereadora Bia. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Em nome do professor Benedito, eu gostaria de parabenizar a todos os funcionários, professores da Escola Egídio, e também parabenizar a todos os alunos e agradecer por a presença, por nos prestigiar, por vir nos ouvir aqui e também ouvir ao tão querido professor. Como já foram, todos os vereadores já falaram, é só parabéns, só parabenizar e dizer que é sempre um orgulho quando a gente escuta, professor. Eu
conheço vocês de muito tempo, pois assim, a sua esposa já trabalhou com a gente na Lagoa das Carnaúba, inclusive foi professora da Jane, que a Jane já veio pequena para a sua casa. Assim, só tenho que parabenizar e dizer que é assim, a vida é de luta. A vida é de luta, independente da posição social, independente da cor, embora a gente saiba que a sociedade é muito preconceituosa, onde se diz que que o pior preconceito é quando você não assume, esse ainda fica o pior preconceito. É só parabéns e dizer que continue, que a vida é de luta. Bom, então, diante das falas aqui, eu queria só indagar se a senhoria tem alguma consideração final a trazer, e eu te deixo aqui à vontade. Só agradecer, quero lembrar que os dados que sustentam a minha fala no tocante à questão do tráfico é produção da sobrinha da professora Vilaneuda, professora historiadora Shirley, e são baseados também no trabalho da professora Sângela. Gente da gente produzindo sobre a gente, sobre a condição negra. Tá certo? Quero, acima de tudo, dizer aos jovens, às jovens que estão aqui, que a nossa vida, ela pode mudar se nós trabalharmos de maneira coletiva e se nós enfrentarmos o preconceito. Muito obrigado a todos os vereadores e as vereadoras que permitiram este momento, na pessoa do nosso presidente, Marquinho da Ana. Obrigado, doutor Marcos, obrigado a todos, a todas, a todes. Eu agora vou encerrando, que eles vão lanchar. Nós que agradecemos aqui, eu queria solicitar aqui que a vereadora Gleide Ravelo e a vereadora Jane pudessem aqui acompanhar o nosso professor até a saída do plenário.